Confira agora o resumo do capítulo especial de Café com Aroma de Mulher. Finalmente, Sebastião descobre que teve um filho com Gaivota. Confira tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Márcia diz a Lucrécia que não, e diz que desde o dia que a conheceu, sua vida mudou, pois viu quem era o Ivan Valejo. Márcia fala para Lucrécia que as pessoas podem até nascer em berço de ouro, mas isso não garante a felicidade. Lucrécia fica decepcionada e triste. Lucrécia vai embora. Sebastião pede que Aurélio lhe jure que o que vão conversar ficará só entre eles. Aurélio pede que ele confie nele, pois não é fofoqueiro. Sebastião diz que o que precisa contar é muito importante. Sebastião comunica a Aurélio que é sobre o café dos Semilas. O loiro avisa Aurélio que tem recebido muitas reclamações sobre o estado desse café, o chamando de porcaria e barato. Aurélio diz que esse café não é assim. Sebastião fala que o problema é o Ivan. Aurélio recebe uma ligação de Maracútia. Ele fala que estão ficando na casa do Dr. Salinas, com a Gaivota e a mãe dela. Aurélio pede para a esposa falar com ele depois, pois está numa reunião importante. Lúcia vai ao quarto de Júlia. Lúcia fala que a Sofia está muito melhor. Júlia fica feliz. Lúcia fala que a menina logo receberá alta. Júlia diz que enfim tem uma boa notícia nessa família. Lúcia avisa que falou com a Gaivota sobre o Sebastião, seu casamento e sua filha. Lúcia diz que quer manter Gaivota longe, mas sob controle. Júlia questiona Lúcia se ela não acha que está obcecada pela Gaivota. Lúcia diz que não, mas como Sebastião não consegue esquecer a Gaivota, fará todo o possível para ela esquecê-lo. Aurélio pergunta a Sebastião se eles não estão se confundindo. Sebastião diz que precisa de provas para saber que o café que está saindo da fazenda do Carlos Mário é um café apto para sua marca. Aurélio diz que vai resolver tudo isso. Sebastião pede que Aurélio mande um abraço para o novo chefe. Aurélio pergunta se é o Dr. Salinas. Aurélio pede que Sebastião não fique com ciúmes a essas alturas, depois de muitos anos. Lúcia reconhece para Júlia que a Gaivota tem princípios e dignidade e espera que ela não se meta no seu casamento. Júlia diz que isso fala muito bem dela. Lúcia diz que ultimamente ela está defendendo muito ela. Júlia afirma que adorou o vídeo que ela fez pro Otávio, mas na homenagem não viu ela fazendo nada que desse a entender que roubaria o Sebastião. Lúcia comenta que não vai abaixar a guarda para Gaivota. Júlia aconselha Lúcia a tomar cuidado, pois isso pode ser algo da cabeça dela, que a deixe doente, pois ela até se descuidou da Sofia. Lúcia pede desculpas e diz que isso não voltará a acontecer. Júlia pede que ela se esforce em esquecer que a Gaivota teve algo com o Sebastião. Lúcia diz que não consegue, pois ontem à noite o Sebastião lhe confessou que não conseguiu esquecer essa mulher. Margarida ajuda a Gaivota a trocar a fralda do Fernando. Carmela ouve a campainha e pensa que é o Aurélio. Carmela abre a porta. Sebastião entra na casa e vê Gaivota com um bebê nos braços. Sebastião fica surpreso e pergunta se é o filho dela. Gaivota logo se emociona. Sebastião pergunta se ela teve um filho com o Salinas. Gaivota diz que não e revela que o filho é deles. Sebastião fica surpreso. O loiro se aproxima. Carmela e Margarida saem e os deixam sozinhos. Sebastião se aproxima do seu filho e o toca. Ele percebe que o bebê é igualzinho ao seu pai. Gaivota diz que sempre que olha para o Fernando, não consegue parar de pensar nisso. Sebastião questiona se ela nunca pensou em dizê-lo. Gaivota diz que foi para isso que foi para Nova York, porque estava desesperada para contar tudo para ele. Ela diz que foi do nada para Nova York para dizer a verdade para ele. Gaivota diz que quando viu com a Lúcia, ficou triste e com raiva e não quis contar. Sebastião diz que isso não tem justificativa. Ele diz que o bebê é seu filho também. Gaivota confirma. Sebastião diz a Gaivota que foi o egoísmo dela que os separaram. Ele acusa ela de ter pensado só em si mesma. Gaivota chora. Margarida diz a Carmela que o Sebastião realmente está irritado. Carmela diz que com razão. Margarida discorda e fala que o Sebastião devia ficar irritado com a própria família, que foi muito má com a Gaivotinha.
Carmela diz que uma criança merece uma mãe e um pai, e o Sebastião deveria saber disso, porque não foi uma pessoa ruim. Lucrécia liga para sua advogada e diz que não se interessa pelo dinheiro dos Valejo e só quer se separar o quanto antes. Ivan chega em casa. Lucrécia dá um tapa na cara dele e diz que se casou com um sem vergonha como ele. Lucrécia diz que ele sempre lhe fez achar que ela era a má da relação, quando o único monstro era ele. Lucrécia diz que sempre soube que ele era um vagabundo. Ela pergunta com quantas ele ficou, ou se foi só com a Márcia. Gaivota pergunta a Sebastião o que ele teria feito, pois a Lúcia também estava grávida. Sebastião diz que teria se casado com ela. Sebastião diz a Gaivota que falou que se responsabilizaria pela Sofia e a Lúcia, mas que amava ela. Ele diz que não queria ter se casado com a Lúcia. Gaivota diz que agora ele se casou e não tem como voltar atrás. Ele diz que ela foi embora e pediu para não procurá-la. Sebastião diz que podiam estar juntos todo esse tempo. Gaivota comenta que se assustou muito quando chegou lá em Nova York e o viu com a Lúcia. Ela fala que não tinha certeza de nada naquele momento e que ele estava duvidando dela, de sua mãe e de sua honestidade. Gaivota revela que gastou todo o seu dinheiro pagando as pessoas que lhe ajudaram. Ele questiona se ela sabia que isso era ilegal. Gaivota afirma que não, mas diz que não tinha outra opção, pois era isso, ou perdia o dinheiro. Ela diz que por isso estava com pressa para encontrá-lo, para dizer que iriam ter um filho. Sebastião diz que o que mais o chateia é que ela sempre desconfiou dele e o chamou de mentiroso e o acusou de nunca ter lutado por ela, sendo que desde que a conheceu, sempre lutou pelo amor dela, para agora ela esconder seu filho. Gaivota diz que errou. Sebastião diz que ela queria mostrar para o mundo que conseguia criar o filho sozinha, só porque a Carmela a criou sozinha. Gaivota diz que isso não é verdade. Sebastião diz a Gaivota que talvez para ela nunca tenha importado quem foi o pai, mas por ele não ter ficado com Carmela não o faz um homem ruim. Gaivota diz que ele não sabe. Ele diz que sabe, pois teve o melhor pai, que talvez possa ter cometido erros e não sido tão perfeito, mas só de ser seu pai já era o suficiente. Sebastião pergunta se ela pensou em trocá-lo pelo Salinas. Gaivota diz que não. Gaivota chora muito. Lucrécia diz a Ivan que quando descobriu as tramóias dele, ele lhe acusou de ser mentirosa, quando o único que mentia era ele. Ivan pede que ela se acalme e que não acredite nessa mulher. Lucrécia joga na cara dele que ele ficou com Márcia, no banheiro, no dia do casamento deles. Ivan diz que a Márcia está louca e inventou isso. Lucrécia diz que o único mentiroso ali é ele. Lucrécia relata que o que mais lhe surpreende é a capacidade que ele teve de fazê-la acreditar que a culpa era sua. Ela pergunta como ele fez com a recepcionista do hotel, se pagou ela ou se também estava transando com ela. Ivan diz que não. Lucrécia pergunta como ele fazia com a Márcia e se eles ficavam na cama, pensando em como enganar essa trouxa da Lucrécia. Ivan diz que não e pede que ela se acalme. Lucrécia diz que no dia das câmeras ele a chamou de louca, quando o único louco era ele. Ivan fala que a Márcia sempre foi apaixonada por ele e o implorou para não se casar com ela. Lucrécia diz que a Márcia sempre foi apaixonada por ele, que ele até abusou dela. Ivan diz que isso é mentira e fala que a Márcia o seduziu e por isso a expulsou da fazenda. Lucrécia se arrepende de ter ficado com o Ivan todas as vezes que ele lhe obrigava a fazer de forma violenta. Lucrécia pergunta a Ivan por que ele gostava de fazer de maneira violenta e se ele gosta de estuprar mulheres. Ivan nega. Lucrécia diz que a vida dele é uma mentira e ele é uma mentira. Lucrécia suspeita que o novo negócio do Ivan seja ilegal. Lucrécia amaldiçoa ter se casado com um homem como ele e por ter se apaixonado por ele. Gaivota diz a Sebastião que quando viu com a Lúcia nas ruas de Nova York, passaram pela sua cabeça todas as coisas que sua mãe tinha lhe dito. Que ele era o patrão e que por mais dignas que fossem, ainda existia uma diferença enorme entre eles. Sebastião diz que essas diferenças só estão na cabeça dela, pois sempre respeitou ela e foi até contra sua família para tê-la em sua vida. Ele pede para pegar o bebê. Gaivota permite. Sebastião se aproxima e pega seu filho. Ele dá carinho ao pequeno e Gaivota se emociona.
Leônidas chega em casa e vê Sebastião ali com o bebê. Margarida e Carmela acreditam que está havendo um climão. Margarida pede para oferecerem um café e ajudarem a gaivota. Carmela diz que a gaivota tem que resolver aquilo sozinha e não podem se meter. Margarida pergunta se Carmela ficou tocada com o que o Sebastião disse do pai da gaivota. Carmela diz que sim e fala que ele tem razão, pois se enchem de ódio por uma pessoa e passam isso para os filhos. Carmela diz que tirou o direito da gaivota de conhecer o pai dela e não devia ter feito isso. Lucrécia exige que Ivan vá embora da sua casa. Ivan fala que aquela casa é sua e fala que a ama. Lucrécia pergunta a Ivan o que ele sabe sobre amor. Ela o acusa de só fazer mal às pessoas. Ivan pergunta o que ela quer que ele faça. Lucrécia diz que quer focar na sua carreira e nas coisas que deixou para trás para ficar pensando nele. Ela acusa ele de ter sacaneado e brincado com ela. Ivan diz que não é a melhor pessoa, mas não sabe por que é assim. Ele diz que pode mudar. Lucrécia diz que é muito tarde. Ela diz que não quer vê-lo ali quando voltar. Sebastião pede desculpas a Leônidas por estar na casa dele. Leônidas diz que aquela casa não é só sua, mas como também da gaivota e da Carmela. Sebastião diz que veio ali porque o Aurélio esqueceu o telefone. Leônidas diz que é uma ótima desculpa. Sebastião diz que talvez veio porque o destino quis assim, pois assim conheceria seu filho, já que nenhum deles pensava de contá-lo. Salinas diz que não é o momento de falar disso. Sebastião diz que ele tem razão e fala que essa conversa não tem nada a ver com ele e é só entre ele e a gaivota. Sebastião pensa que Fernando tem o sobrenome de Leônidas. Gaivota diz que não e fala que o Fernando tem o sobrenome dele. Sebastião pergunta quando e onde ele nasceu. Gaivota diz que ele nasceu ali naquela casa, porque estava chovendo muito naquele dia e não conseguiram um carro para ir ao hospital, e o Leônidas também não estava ali para ajudar. Gaivota diz a Sebastião que a Maracútia fez o parto. Leônidas avisa Sebastião que o bebê nasceu no mesmo dia que a filha dele e pergunta se ele se lembra. Sebastião avisa que sim. Bernardo se encontra com Carlos e fala que vai ir embora de vez para Nova York. Ele diz que contou para sua mãe e ela não gostou. Bernardo agradece a Carlos e diz que se não tivesse o conhecido e se ele não tivesse lhe dito tudo aquilo, não teria tomado essa decisão. Carlos diz que às vezes faz isso. Afasta as pessoas que ama. Carlos pergunta quando ele vai. Bernardo diz que essa noite e que chegará amanhã de manhã. Carlos pergunta quais são os planos dele. Bernardo diz que vai chegar lá e trabalhar. E de lá vai coordenar o escritório e organizar o projeto que tem com Sebastião na Café Elite. Carlos toca na mão de Bernardo e diz que sentirá muita falta dele. Bernardo diz o mesmo. Carlos diz que quer que ele voe alto e que seja muito feliz. Marcela e Lemarcos chegam ali. Carlos diz que o Bernardo veio se despedir e avisa que ele vai ir para Nova York. Marcela fica feliz pela decisão que o irmão tomou e o abraça. Lucrécia vai à casa de Júlia botar o papo em dia. Júlia diz a Lucrécia que antes dela falar qualquer coisa, quer apelar pela amizade e o afeto desse relacionamento de tantos anos. Júlia pede que ela não abandone o Ivan, pois há problemas em todos os casamentos, mas só sobrevivem os que podem superar todos os obstáculos. Lucrécia pede que Júlia não se engane e diz que o Ivan é o homem mais mentiroso que conheceu em toda a sua vida. Lucrécia diz a Júlia que o Ivan está mentindo para todos eles. Ivan prepara suas malas. Ele manda uma mensagem para Márcia, dizendo que não vai adiantar ela se esconder e que quando achá-la, vão acertar as contas. Lucrécia confessa a Júlia que o dinheiro que o Ivan pôs na empresa não é dos seus pais, e sim de outro negócio alternativo que ele tem, além da Café Elite. Júlia diz que o Ivan já tinha lhe contado isso. Lucrécia pergunta se ela apoia isso. Júlia diz que não. Márcia considera que ele foi sincero com ela e que quer corrigir os erros. Júlia agradece por Lucrécia ter apoiado seu filho e ter sido leal. Lucrécia revela a Júlia que o Ivan lhe traiu, e com a Márcia, esposa do Carlos Mário. Júlia acha isso um absurdo. Lucrécia diz que a própria Márcia lhe contou. Júlia diz a Lucrécia que essa mulher está mentindo. Lucrécia diz que não, e revela que já desconfiava há muito tempo e sabia que era verdade. Ela diz que o Ivan sempre controlava as coisas e colocava a culpa nela.
Lucrécia diz a Júlia que o Ivan conheceu a Márcia na fazenda e que ela era acolhedora. Lucrécia fala que a Márcia ainda revelou que o Ivan estuprou ela. Júlia fica surpresa e triste por dentro, mas se lembra do dia em que viu o Ivan quase abusando de Gaivota. Marcela se despede de Bernardo. Bernardo pede que ela o ligue caso aconteça algo com seus irmãos. Marcela diz que vai morrer de saudades, mas o admira por ele lutar pelo que quer. Bernardo pede que Lemarcos cuide da sua irmã. Carlos pede para fazerem um brinde com café gourmet. Eles brindam e Carlos deseja que Bernardo viva muitas coisas lindas enquanto estiver viajando. Gaivota continua chorando muito. Carmela e Margarida ficam ao lado dela e dizem que Sebastião tem um pouco de razão. Margarida diz que Sebastião precisa entendê-la, pois a Gaivota enfrentou essa família e tudo de ruim que a fizeram. Carmela diz a Gaivota que isso já era para acontecer. Gaivota diz que as coisas pioraram, pois pensou que ele ficaria feliz. Carmela diz que o Sebastião ficou feliz, mas que está chateado por ela ter escondido essa verdade dele. Gaivota diz que também está se sentindo mal pelo Leônidas e precisa falar com ele. Margarida pergunta por que Gaivota não disse a verdade para o Sebastião quando estava em Nova York. Gaivota diz que foi uma boba e uma idiota. A moça chora. Lucrécia diz a Júlia que sabe que isso é constrangedor e que não é fácil de escutar, mas alguém precisava dizer a verdade para ela. Lucrécia diz a Júlia que o Ivan não pode fazer qualquer coisa, como se não tivesse consequência. Júlia diz que não sabe o que aconteceu com essa família depois que perdeu o Otávio. Lucrécia diz que o Ivan sempre foi assim, mas que elas duas não queriam ver. Júlia suplica para ela não deixar o Ivan, mas Lucrécia diz que não consegue, pois ele acabou com tudo que ela ainda sentia por ele. Ela ressalta que agora só quer o divórcio. Lucrécia pede que Júlia abra os olhos, pois o Ivan sempre vira o jogo a próprio favor e sempre faz ela dar as costas aos outros filhos, e isso não é justo. Lúcia chega e cumprimenta Lucrécia. Lucrécia avisa Lúcia que veio contar para Júlia que vai se separar do Ivan. Lúcia recebe uma ligação misteriosa. Gaivota vai até Leônidas e pede perdão a ele. Ele diz que isso, mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar. Gaivota diz que ele e sua mãe tinham razão em dizer que ela precisava contar tudo para o Sebastião. Leônidas diz que não foi fácil tomar essa decisão, mas agora ele já sabe. Leônidas diz que é bom que o Fernando é pequeno e vai poder aproveitar muito o pai. Gaivota percebe que ele está muito triste. Leônidas diz à moça que está bem triste. Ele se acha um bobo de querer ter o que não é dele. Leônidas revela que vai ser difícil para o Sebastião conquistar o Fernandinho, porque ele já está ali há um certo tempo. Gaivota chora e diz que queria muito que eles dois tivessem dado certo. Leônidas pede que ela pare de falar disso, pois ficaria até feio para o Sebastião se ele não tivesse lutado por eles dois, pois existe amor entre eles. Gaivota diz que há obstáculos demais entre eles. Marcela pergunta por que o Carlos não vai atrás do Bernardo, pois pode tomar conta do restaurante com o Lemarcos. Ele diz que não pode largar os lugares e nem os negócios que já montou. Ele diz que só iria para lá se o gastrobar quebrasse ou se comprassem sua parte. Marcela pergunta se ele estaria disposto a vendê-la, pois o Sebastião compraria na hora. Lemarcos comenta com Marcela que deve ser doloroso para o Carlos tomar uma decisão dessa, mas para ele é pior, porque ela não pensou nele em ser sócio do restaurante e já vai correndo para o Sebastião como opção. Marcela diz que ele não tem condições. Lemarcos revela que tem e fala que juntou um dinheiro e pode propor algo ao Carlos. Marcela fica muito feliz. Marcela diz a Lemarcos que na fazenda não deu, mas ali poderiam realizar o sonho do restaurante deles. Eles se beijam. Ivan vai à casa de Márcia infernizá-la e brigar com ela por ela tê-lo prejudicado. Ivan liga para Carlos Mário. Ivan pergunta se ele já voltou de viagem. Carlos Mário mente e inventa que voltará amanhã e que está ocupado com o trabalho. Ivan pede que ele o avise quando chegar.
Ivan bate na porta da casa de Márcia. Ele exige que ela abra a porta. Márcia abre a porta para o covarde. Ivan diz que ela ferrou sua vida. Márcia diz que estão quites. Ivan pergunta se isso é uma vingança ou inveja. Ele afirma que ela nunca será como a Lucrécia. Márcia pergunta qual inveja tem, sendo que tem vivido um mar de rosas comparado ao que Lucrécia viveu com ele. Ivan pede que ela não se compare com a Lucrécia. Márcia diz que se deram bem com todas essas diferenças. Ivan pede que ela fale com a Lucrécia. Márcia diz que ele e o Carlos Mário não merecem nada de bom. Ivan a segura pelo braço e diz que se ela não falar com a Lucrécia, vai ter uma conversa com Carlos Mário. Márcia não aceita fazer o que ele pede. Sebastião confessa para a irmã que ele e a Gaivota tiveram um filho. Marcela fica surpresa e se lembra de um dia que escutou Gaivota conversando no telefone com Carmela e escutou um choro de um bebê na ligação. Sebastião diz à irmã que nunca vai perdoar a Gaivota por ela ter escondido a existência do seu filho. Carlos Mário está chegando em casa e vê que o carro do Ivan está estacionado do lado de fora da sua casa. O baixinho fica furioso e pensa em cometer um crime. O pilantra pega sua arma, decidido a fazer algo.